Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por vivermos mais um dia e Ele oferecermos para que seja do Senhor, não só Ele, quanto a nossa vida. Hoje, dia 2 de julho de 2025, a nossa meditação estará em Salmos 28, versículo 6. Nesse versículo nós temos: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Nós temos então claramente nesses Salmos uma situação de alguém que busca súplica no Senhor, e o bom é que esse alguém, ele é ouvido. E é maravilhoso, né, meu irmão, você ter suas dificuldades, vamos dizer assim, entregues ao Senhor, e Ele ser, vamos dizer assim, te dar o retorno de tudo isso. É um grande desafio. Quando a gente vê sobre essa questão de súplicas, sobre alguém que recorre ao Senhor, é inevitável a gente não lembrar do servo Jó, né, do personagem Jó bíblico, que foi alguém que passou ali pelo menos do terceiro capítulo até o 37, sem qualquer resposta do Senhor. Pelo menos não que ele tivesse compreendido. E pelo contrário, além dele não estar compreendendo, além dele estar buscando, e aparentemente o Senhor se mantendo distante dele, nós temos os seus amigos, os três iniciais, e depois teve o outro amigo, em que ambos, de alguma forma, atacavam Jó, porque acreditavam que Jó deveria reconhecer o seu pecado, que ele era merecedor, vamos dizer assim, da disciplina do Senhor. De fato, todos nós somos merecedores daquilo que Deus nos entrega. Isso é fato, isso é natural. Mas a forma como os amigos dele, como nós já tratamos aqui, basta você voltar nos nossos devocionais se você tiver interesse, ou se for a sua primeira vez aqui, você vai ver que Jó, na verdade, ele era um testemunho fiel, era alguém que Deus aceitava, Deus estava utilizando para testemunhar o poder e a servidão e a fidelidade daquele jovem homem, ou daquele homem próspero, diante do seu Senhor. Maravilha. Então nós temos aqui, mas nesse capítulo 28, o legal, logo que ele já começa no versículo 1, ele dizendo assim: A ti clamarei, ó Senhor, a ti clamarei. E não há nada mais formidável, nada mais especial do que a gente poder clamar ao Senhor. Ontem no nosso devocional, nós fizemos um devocional meio que oracional, né? Porque a gente colocou aqui a vida da nossa tia, né? Dona Nata, a gente colocou aqui, porque enfrenta desafios, ela está hospitalizada, entubada, mas além dela nós temos diversas outras pessoas que chegam ao nosso conhecimento e que têm sido fruto de oração, ou que pelo menos nós temos colocado em oração. Ontem mesmo, o nosso irmão Lívio, que passa por um luto pela perda do seu pai, ele está enfrentando grandes desafios porque o seu irmão, ele é envolvido em alcoolismo, ou seja, os espíritos ruins nesse sentido, o espírito vício tem tomado a vida do irmão dele, e paralelo a isso, a sua mãe também está muito adoentada, muito hospitalizada, meio alheio, porque ela sofre de Alzheimer, meio alheio à dificuldade. Olha só, um servo do Senhor que está tomado, que está, vamos dizer assim, sobrecarregado de problemas de pessoa, relacionados à pessoa que ele ama, que é irmão, que ataca a própria irmã e que tem filhos, e que tem, por exemplo, e que tem a sua mãe também merecendo, vamos dizer assim, desse socorro, dessa súplica. E eu fico pensando o seguinte, que é muito provável que o nosso irmão Lívio, ele esteja levando as suas súplicas a Deus. E é muito provável, é muito esperançoso, é muito digno dele querer se utilizar desse versículo 6 para dar a resposta como testemunho para todos nós, dizendo: Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. E a voz das súplicas dele certamente vai passar pela libertação do seu irmão, pelo restabelecimento da paz, pela comunhão com a família e pelo cuidado primoroso, pelo cuidado, vamos dizer assim, necessário, que o coração dele clama pela vida da sua mãe, para que ele possa gozar de mais momentos, para que ela possa continuar, vamos dizer assim, trazendo seu sorriso e trazendo sua paz, acalentando seus netos, essas coisas que entendemos. E o salmista, então, ele traz isso. E assim como tem aqui o salmista faz, certamente o nosso irmão, que nós estamos apresentando aqui, ele deve estar fazendo uso do que está escrito aqui no versículo 2. Primeiro porque o que está lá no 1, ele diz assim: A ti clamarei ao Senhor. E ele diz assim: Senhor, se tu não me escutais, se tu te emudeces para mim, se tu não der uma resposta, ele diz assim: olha, eu serei semelhante àqueles que dessa cova, eu serei como morto, eu serei como alguém que já não tem mais esperança. E não é isso que o salmista quer. O salmista quer confirmar a sua esperança, tanto que o nosso versículo de trabalho, ele traz a confirmação dessa esperança, esse reconhecimento do poder da súplica. E no versículo 2 está escrito assim: ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Por quê? Porque ele utiliza aqui o santuário, ele utiliza o levantar as mãos, ele utiliza o direcionamento para dizer assim: olha, Pai, ouve porque eu estou na tua presença, eu tenho buscado a ti, eu tenho te servido. E é natural, Pai. A tua palavra diz que são diversos versículos, tem provérbios, em salmos, são diversos em que traz essa questão, esse relacionamento profundo, esse relacionamento de cuidado, de proteção e de socorro. E o salmista, ele pede isso, porque ele, inclusive, ele se relaciona em parte desse salmo, dizendo assim: olha, quando tu não me escutas, é como se eu fosse alguém que pratica iniquidade, alguém que não te serve, alguém que não tem temor à tua palavra, alguém que, por exemplo, que é como o perverso, que às vezes se aproxima de pessoas e que fala com sua boca algo bom, mas o seu coração está ali, vamos dizer assim, com perversidade, com mentiras, com iniquidades. Então, Pai, não me trata dessa forma, porque as recompensas dele têm que ser diferentes do que a minha recompensa. Eu preciso de ti, Senhor, porque tu é força.
Eu preciso, Senhor, que tu veja que as minhas obras são diferentes das obras desses que não te servem, desses que te negam. Pai, eu sou teu filho, eu sou alguém que verdadeiramente clama pelo teu socorro. E então, Senhor, tu é a fonte do meu socorro, é a ti é quem eu tenho que buscar. E ele, vamos dizer assim, atesta tudo isso, e ele confirma tudo isso de uma forma, vamos dizer, de uma forma de gratidão, de uma forma de louvor, porque ele fala assim lá no versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido pelo que o meu coração salta de prazer, o com o meu canto eu louvarei. E é isso, Pai, e é isso que o teu servo, que agora está no meio desses problemas, no meio dessa turbulência, esse teu servo, ele está sendo usado apenas como exemplo entre muitos servos teus, entre muitos filhos teus, entre muitas pessoas que te servem verdadeiramente, colocam a sua vida, trazem a sua família até ti, Pai, porque elas têm a certeza que tu as ouvirás, que tu as socorrerás. E o mais importante, como eu sempre gosto de deixar bem claro aqui aos meus irmãos, quando a gente está falando nesse tipo de salmo, ele está falando que o Senhor socorre, mas lembrai-vos, a resposta do Senhor pode ser diferente das respostas que tu tem apresentado, que tem buscado nele. E aí é que é a grande diferença, aí é que é o grande, vamos dizer assim, o grande prazer da vida, quando nós entendemos e nos alegramos de coração e o adoramos, a resposta que ele tem nos dado, mesmo que seja diferente dessa resposta. Mas, por fim, Senhor, ouve a súplica do teu filho, que teu filho esteja te pedindo de acordo com a tua própria vontade, e que vocês celebrem, e que o canto dele seja um canto de louvor e de alegria, e que ele se sinta cada dia mais amado por ti, Pai. E principalmente que ele se sinta cada dia mais prazer em te servir. Que Deus nos cuide, meu irmão.